São Francisco costumava passar o dia inteiro numa cela solitária e não voltava para o meio dos frades a não ser que sentisse muita necessidade de tomar algum alimento. Mas não saía em horas certas para comer, porque em geral a fome maior de contemplação o tomava inteiramente. Gostou desse tema? Então já curte esse vídeo e vamos estudar as fontes franciscanas. Olá, paz e bem. Aconteceu que uma vez chegaram a Grécio dois frades vindos de longe, que tinham um comportamento digno para Deus. A única razão de sua vinda era ver São Francisco de Assis e receber sua bênção, que desejavam havia muito tempo. Mas como chegaram e não o encontraram porque já se havia retirado para sua cela, ficaram muito tristes. Como não se podia dizer quando ia sair, a demora seria longa. Eles acharam que isso era merecido e se retiraram desolados. Quer saber mais? Então fica ligado e assista o vídeo até o final. Hoje, em nossos estudos das fontes franciscanas, falaremos sobre o capítulo 16, sobre os dois irmãos que abençoou saindo de sua cela, cujo desejo conheceu pelo Espírito. Mas, como de costume, eu vou colocar essas informações na descrição desse vídeo para quem quiser depois acompanhar nas fontes, ok? Muito bem. Alguns dos que viviam com São Francisco, tentando consolar os dois frades, os acompanharam à saída, que, como vimos, saíram muito tristes, muito desolados. Quando já estavam à distância de uma pedrada, o santo os chamou inesperadamente e disse a um dos seus companheiros: "Vai dizer àqueles meus irmãos que aqui vieram que olhem para mim." Quando os frades se voltaram para São Francisco, ele lhes fez o sinal da cruz e os abençoou com muito afeto. Eles ficaram muito mais do que satisfeitos, porque conseguiram o que queriam e mais um milagre, e voltaram louvando e bendizendo o Senhor. Muito bem, São Francisco de Assis passava horas a fio em êxtase de oração. Homem contemplativo, vivia tão profundamente mergulhado no mundo espiritual que às vezes acabava se esquecendo do mundo material, de forma que chegava até mesmo a não cuidar devidamente da sua própria saúde. Passava a maior parte do tempo em sua cela e saía apenas raramente em momentos em que estava com muita fome. Fazia jejuns muito longos, muitas horas sem comer e sem beber nada, sem falar com ninguém, completamente imerso na contemplação e na adoração ao Senhor. Aconteceu, como narram as fontes franciscanas, que dois frades, homens santos, chegaram a Grécio com o justo propósito de ver Frei Francisco e conseguir a sua bênção. Mas não o encontraram, pois ele raramente saía de sua cela, como nós já vimos. Esperaram um bom tempo, mas acabaram desistindo e indo embora. Ninguém ousava interromper a oração de São Francisco de Assis e incomodá-lo em sua cela. Os frades foram embora desolados e muito tristes, acreditando que aquilo era merecido. De repente, sem que ninguém esperasse, quando os frades já estavam um pouco distantes, São Francisco os chamou. Foi uma surpresa para todos. Quando os frades, mesmo de longe, olharam para ele, nosso seráfico Pai fez sobre eles o sinal da cruz e os abençoou com muito afeto, como diz as fontes. Eles ficaram muito satisfeitos por terem atingido o seu objetivo e voltaram para o seu lugar, louvando e bendizendo a Deus. Vale lembrar que estamos estudando o espírito profético de São Francisco. Se Frei Francisco saía pouquíssimo de sua cela, se ninguém ousava interromper os seus momentos de oração, e se aqueles dois frades vieram de longe para ver o santo, já estavam indo embora desolados, como foi que de repente o pobrezinho de Assis surpreendeu a todos, abençoando os frades mesmo de longe,
traçando sobre eles o sinal da cruz, hein? Muitas pessoas iam a Gréquio para ver o santo e, logicamente, que São Francisco não recebia todos. Aliás, essa devoção, essas peregrinações das pessoas para vê-lo, não o agradavam nem um pouco. Mas certamente, em seu êxtase de oração, Deus revelou para ele o que estava no coração daqueles dois frades, que eram homens justos e que não estavam ali apenas por um devocionismo, por assim dizer, mas que certamente tinham um desejo puro e reto de receber a bênção do santo, para assim seguirem cada vez mais perfeitamente nos caminhos do Senhor. Quando São Francisco recebeu do Senhor esta revelação, que também mostrava o quão tristes e desolados eles estavam indo embora, pensando que não eram dignos de ser recebidos por tão venerável Pai, correu ao encontro deles. Talvez, por suas limitações físicas, não pôde alcançar os frades e, por isso, pediu auxílio a um companheiro. Nisso vemos a necessidade de contarmos com os nossos irmãos sempre. De não tentarmos abraçar o mundo inteiro, de fazer tudo sozinhos, de dividirmos as tarefas e reconhecermos as nossas limitações. Dessa forma, São Francisco pediu a um de seus companheiros que chamasse aqueles dois frades. Isso me faz lembrar da ressurreição do Senhor. Quando os apóstolos receberam a notícia de que o túmulo estava vazio, Simão Pedro e João Evangelista correram. Mas João correu mais rápido. Pedro era mais velho, não tinha as mesmas forças físicas que o jovem João. Mesmo assim, Pedro era o líder, o escolhido pelo próprio Jesus, o Papa, o sumo pontífice da Igreja de Cristo. Mas não pode fazer tudo sozinho, O Papa ele conta com a ajuda de diversos colaboradores no Vaticano, não é mesmo? Da mesma forma, o ministro em nossas fraternidades franciscanas não pode querer abraçar tudo sozinho e fazer tudo sozinho. Ele tem que dividir as tarefas e contar com a ajuda de todos os membros do conselho. São Francisco de Assis, sempre fraquinho, por ficar longos períodos de jejum, com sua saúde sempre fragilizada, não alcançou os dois frades, mas os abençoou de longe, o que já foi o suficiente para deixar os dois muito satisfeitos. Em nossos dias, com toda a tecnologia que nós temos, nós podemos acompanhar em tempo real as catequeses do Santo Padre o Papa, o Ângelus e outras solenidades e receber a bênção do Papa pela TV, pela rádio, pela internet, não é mesmo? E essa bênção é válida? Bem, nosso seráfico Pai Francisco de Assis abençoou os frades de longe, traçando sobre eles o sinal da cruz. Quando o Papa nos abençoa lá do Vaticano, nós recebemos sim a bênção aqui no Brasil. Até mesmo quando eu assisto vídeos antigos, já gravados, em que um sacerdote dá a bênção, eu traço o sinal da cruz sobre mim, recebendo aquela bênção, porque afinal de contas, bênção não se desperdiça. Os frades poderiam ter pensado que aquela bênção não era válida, ou pensar que São Francisco talvez estivesse fazendo pouco caso deles, abençoando de longe. Mas, pelo contrário, ficaram muito alegres, muito satisfeitos e foram embora louvando a Deus. Nós devemos nos espelhar nestes frades. Muitas vezes somos rápidos demais para mostrar nosso descontentamento e parece que nada nos satisfaz. Confiamos mais em Deus, pois Ele conhece nossos corações, nossas intenções. E quando elas são puras, Deus não nos deixa sem resposta e nunca se esquece de nós. Que assim seja. Amém. Paz e bem. E você ainda tem alguma dúvida a respeito do espírito profético de São Francisco de Assis? Escreva aqui nos comentários para nós e vamos conversar um pouco mais sobre isso, ok? Quinta-feira que vem tem uma nova reflexão sobre a vida de São Francisco de Assis aqui no canal, com base nas fontes franciscanas, e você não vai querer perder, Então, se ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se agora. Não esqueça de clicar no sininho para receber todas as nossas atualizações. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece por aqui e não nos perde de vista. Que Deus abençoe. Salve Maria!